A noite da desgraça. É assim que ficou conhecida uma partida da semifinal de Champions League no ano de 2009, que aconteceu entre a equipe do Barcelona e do Chelsea. Você pode até achar que estamos exagerando ou algo do tipo, mas no vídeo de hoje irá descobrir um dos maiores roubos de todos os tempos no esporte. O jogo entre Barcelona e Chelsea foi em 2009 e foi, sem dúvidas, a partida mais controversa da história do futebol. Esse é o Stamford Bridge, um dos maiores e mais belos estádios de futebol do mundo inteiro. Fica em Londres, na Inglaterra, e é a casa dos Blues, do Chelsea. Mas não se engane em toda essa magia. Esse estádio também foi o palco de um desastre para o time da casa. Mas calma, ainda chegaremos nessa parte. Antes, precisamos saber como foram os dias antes daquele fatídico jogo de futebol. O ano é 2009. Chelsea e Barcelona se enfrentam no Camp Nou, na Espanha, pela partida de ida das semifinais da Champions League. Os dois times eram completamente estrelados. De um lado estava o Barcelona de Pep Guardiola, que logo se tornaria um dos maiores treinadores de todos os tempos, mas não parava por aí. O Barcelona tinha grandes jogadores como Daniel Alves, Xavi, Iniesta, Eto'o, Henry e, claro, o gênio Lionel Messi. Já o Chelsea era liderado desde o gol por Peter Cech, seguido por John Terry, Frank Lampard e o finalizador Didier Drogba. Além disso, o Chelsea tinha cartas na manga. Os Blues já haviam participado da final do último ano, quando foram derrotados pelo Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ainda mais, o Chelsea estava na sua quinta semifinal em 6 edições da competição. A primeira partida daquela semifinal, no Camp Nou, acabou em 0-0, mesmo que os dois times tenham chegado bastante no gol adversário. Para o jogo de volta, tudo o que o Barcelona precisava era de um empate com gols para se classificar. Já o Chelsea se via obrigado a vencer o Barcelona para mais uma vez disputar a final da Champions League com o atual campeão, o Manchester United. Porém, o que o Chelsea e seus torcedores não sabiam é que aquele jogo no Stamford Bridge seria um dos maiores roubos da história do futebol. O juiz apita e o jogo tem início. O Chelsea mostrou que o fator casa vale muito e começa o jogo a todo vapor, partindo para cima da defesa catalã. Aos 9 minutos de jogo, esse acerta um lindo chute e faz um gol que levanta a torcida. Todos os Blues ficam animados com a expectativa de chegar à final. Porém, isso não iria acontecer e veremos agora o porquê. Roubo número 1. Aos 25 minutos do primeiro tempo, um pênalti bem claro não é marcado para o Chelsea. Daniel Alves foi o responsável por segurar o jogador dos Blues. Daniel Alves estava nervoso durante o jogo e o juiz deveria ter notado isso. Porém, ele se fingiu de cego e não assinalou o pênalti para o time da casa. Ao invés disso, o lateral brasileiro foi punido apenas com um amarelo e o contato que deveria ter sido pênalti, pois aconteceu dentro da grande área, foi marcado como falta do lado direito do gol do Barça. Essa injustiça provavelmente custou um gol para o Chelsea, que tinha ótimos cobradores de bola parada, mas esse foi apenas o primeiro lance não marcado pelo juiz. Roubo número 2. Apenas 1 minuto depois de o pênalti não ser marcado para o Chelsea, mais uma infração de mesma gravidade aconteceu. Aos 26 minutos de jogo, Didier Drogba invadiu a área, avançou, mas foi puxado pelo lateral esquerdo Abidal dentro da área de jogo. Mais uma vez, a torcida do Chelsea reclamou. Você deve estar pensando, já que o juiz não marcou aquele pênalti, ele vai marcar esse, né? Para se redimir, certo? Errado. Mais uma vez o árbitro da partida fingiu-se de cego e mandou o lance seguir. A revolta só não foi maior porque os Blues estavam ganhando a partida. Roubo número 3. Esse talvez tenha sido o lance mais claro e absurdo do jogo. Aos 34 minutos do segundo tempo, o zagueiro espanhol Piqué coloca a mão na bola e impede que a bola passe. Segundo a regra, essa é uma infração que deve ser punida com bola parada. Mas nesse caso, como o lance aconteceu dentro da área mais uma vez, deveria ter dado pênalti para o time do Chelsea. Mas nem precisamos falar para vocês o que o árbitro fez, né? Como se aquela partida fosse um jogo de vôlei, o juiz mandou que a jogada continuasse, deixando de dar o que seria o terceiro pênalti para o Chelsea. O mais bizarro
é que ele estava de frente para o lance e com certeza notou o toque de mão do zagueiro do Barcelona. O jogo continuou e aos 47 minutos do segundo tempo, Iniesta fez um golaço de fora da área, empatando o jogo em 1-1 e colocando o Barça em vantagem pelo fator gol fora. Foi nesse momento que o desespero tomou conta da torcida e dos jogadores do Chelsea. Mas calma, eles ainda teriam uma chance de se classificar. Roubo número 4. O Chelsea ainda não tinha se rendido e sonhava em chegar à final da Champions League. Aos 50 minutos, com o jogo além dos acréscimos, até mesmo o goleiro Peter Cech subiu para a área no momento do escanteio. O escanteio foi cobrado e, depois de ser rebatida, a bola voltou para Ballack, que acertou um belo chute. No entanto, a bola acabou acertando o braço do atacante Eto'o do Barcelona. Ele estava com o braço estendido e, segundo a regra, deveria ser punido com cartão vermelho e o pênalti deveria ter sido marcado. O juiz estava de frente para a jogada e viu tudo acontecer na frente dos seus olhos. Só que, mais uma vez, ele se fingiu de cego e não marcou absolutamente nada. Isso foi no mínimo absurdo, você não acha? Os jogadores do Chelsea reclamaram com todas as forças, mas de nada adiantou. Estava decretado. Não importava o que fizessem, o árbitro não deixaria que o Chelsea saísse de seu estádio com a vitória naquela noite. Um grande tumulto teve início após o apito final, e esse vídeo de Drogba expressou toda a indignação dos Blues. Esse vídeo fez o atacante marfiense ser suspenso por 3 jogos. Os torcedores do Chelsea até hoje não se esqueceram da traumática eliminação para o Barcelona nas semifinais da Champions League. Quem diz isso é o personagem mais polêmico daquele episódio, o árbitro norueguês Tom Henry-Overbo, de quem não tínhamos citado o nome até agora. Tom Henry-Overbo é um nome que nos dias de hoje pode passar despercebido à maioria das pessoas. No entanto, a situação era bem diferente 13 anos atrás. O ex-árbitro norueguês, agora com 55 anos, dirigiu o muito polêmico Chelsea vs Barcelona, que terminou com um empate a 1 bola e com a passagem dos catalães à final da Liga. O Verbo revelou em entrevista a um jornal inglês que ainda recebe ameaças de fanáticos fãs ingleses. Além dos 4 pênaltis que mostramos, ele errou em muitos outros lances durante o jogo. O ex-árbitro disse: "Não estou orgulhoso, nada mesmo. Na verdade, não foi o meu melhor dia. Vi as jogadas várias vezes depois do jogo e aprendi com os erros. Mas esse jogo já foi há muitos anos e agora não sou mais um árbitro. Só me lembro daquele dia quando os jornalistas me lembram." Ele disse ainda que se naquela época o VAR existisse, tudo seria diferente. Será mesmo? O que você acha, hein? Será que os erros de Overbo naquele jogo realmente determinaram um vencedor? Ou as reclamações são exageradas, hein?